por esquisito que possa parecer, nesse vídeo aqui eu vou tratar de coisas que não têm relação com o yoga, mas que todo mundo acha que tem. Qual é a importância que se tem para um praticante de yoga, né, para um yogi, entender coisas que não são yoga, coisas que não têm relação com o yoga? Tem máxima importância, porque, afinal de contas, você vai realizar sua prática mediante a certeza de estar fazendo algo que realmente se configura como yoga e que tem a propriedade, por se configurar como yoga, tem a propriedade de conduzir você para o mesmo ponto a que outros yogis chegaram. E os outros yogis só chegam naquele ponto mais elevado do yoga fazendo as coisas que realmente são yoga e evitando fazer as coisas que não são yoga. Então, por exemplo, o yogi que quer atingir o ponto máximo do yoga, ou seja, a libertação, que é atingir moksha mediante a prática de samadhi, ele não vai sair para dar uma corridinha. Ele não vai pegar o carro dele e vai para o shopping fazer compra. Ele não vai para uma balada e vai encher a cara. Por quê? Porque nada disso, né, sair para dar uma corridinha, ir até o shopping para fazer compras, né, ir para a balada e encher a cara, essas coisas não têm a menor relação com o yoga. Eu acho que essa parte é bastante fácil de compreender, né? Mas as 10 coisas que eu vou mencionar aqui, elas não têm essa relação tão clara, né, de oposição com o yoga. Por isso é que muitas pessoas às vezes associam essas 10 coisas ao yoga, ao ponto de confundi-las com o yoga. A primeira dessas coisas é aquele conjunto de práticas e de ideias e de doutrinas, né, que se configuram como terapia psicológica, mindfulness, a psicologia de um modo geral. Então, essa é uma coisa que muitas pessoas às vezes associam ao yoga, mas que não tem uma relação com o yoga. Talvez a mais difícil de entender dessas 3, né, terapia, mindfulness e a própria psicologia, né, de um modo mais amplo, seja o mindfulness, porque o mindfulness, hoje em dia, ele se coloca como uma prática de meditação para pessoas que, em princípio, não teriam interesse em meditação e, consequentemente, não teriam interesse em yoga. O mindfulness, ele se configura como uma preparação para as práticas meditativas do yoga. É um exercício de atenção, um exercício de focalização. Não chega a ser a meditação propriamente dita, poderíamos chamar de uma pré-meditação, né? Embora a expressão seja meio esquisita, mas é uma pré-meditação, uma preparação para a meditação. Pode ajudar muita gente que não encontra, não se sente em condições de meditar, não se sente em condições de se envolver com o yoga, então pode ser uma boa preparação, uma boa educação mental para quem quer chegar a fazer yoga um dia. A psicologia trata das funções mentais, né, das emoções, de questões sensoriais, e isso, de alguma forma, tem alguma relação com o yoga, porque, enfim, a mente está ali, é um objeto com o qual a gente tem que lidar quando pratica yoga. Porém, na psicologia, o que acontece? A mente é o elemento mais importante. No yoga, a mente é o elemento que a gente precisa transcender. Ou seja, é o mesmo que dizer que a mente é um obstáculo quando se trata de estudar, de praticar o yoga. Segunda coisa que não tem relação com o yoga, mas todo mundo acha que tem, que é o quê? Aquela atitude de boas vibrações, né? Good vibes, aquela atitude namastê, aquela coisa de ser bonzinho, de ser zen, como muitas pessoas dizem, né? Tem até professores aí que
fazem questão de se mostrar dessa forma, pessoas muito tranquilas, com uma fala muito doce, muito cativante, muito lenta, muito serena. Na minha experiência, não sei como é que é a experiência de vocês, mas na minha experiência, toda vez que eu me deparei com pessoas desse tipo, sempre ficou muito claro para mim que aquilo era um personagem. Aquilo era uma atuação, era um fingimento. Não sei como é isso para vocês. Se vocês têm, quem tiver alguma vivência a respeito disso, né? Se deparou com pessoas que parecem zen demais, tranquilonas demais, good vibes, né? Como todo mundo fala, aquele povo da gratidão, da gratiluz, né? Como se costuma dizer. Depois comenta aí. No meu caso, e no caso de muitos alunos, né? Colegas com quem eu já conversei sobre isso, todo mundo fala: isso é personagem. Não existe uma pessoa que seja good vibes o tempo todo. Não existe uma pessoa que seja zen o tempo todo. Então, se a pessoa faz questão de se mostrar assim ao longo de uma aula inteira, né, seja um professor que se mostra dessa forma, ao longo do seu dia a dia, né, tem fingimento aí. E isso não faz parte do yoga. Ser um yogi não é ser bonzinho, não é ser good vibes, não é ser namastê o tempo todo. Pega, por exemplo, os vídeos do Nisargadatta Maharaj. Tem alguns aí no YouTube que vocês encontram, os satsangs que ele já ministrou. Ele fala lá em hindi, alguns vídeos têm a legenda em inglês, mas não se preocupa com o que ele está falando. Observa a atitude, a linguagem corporal, a entonação. Não tem nada de good vibes ali. Não tem nada de atitude namastê. Essa coisa meio gratiluz, essa coisa meio zen, que é um teatrinho. O que tem ali é espontaneidade. O que tem ali é um jeito muito honesto de ser. O Nisargadatta Maharaj, em especial, que é um grande iluminado do século XX, às vezes até me dá a sensação de que ele se excede um pouco nessa agitação, nessa coisa quase explosiva. Mas se a gente for analisar o que está acontecendo ali, a gente vai lembrar do seguinte: o que ele está ensinando ali, o que ele está discutindo ali é mortalmente sério. Então, por que ele vai ficar usando uma fala adocicada para se comunicar com os discípulos? Não tem que ser bonzinho. Aquilo é mortalmente sério. A vida dos discípulos depende daquilo que ele tem que ensinar, daquilo que eles precisam assimilar. Então não faz nenhum sentido ser adocicado de uma forma forçada, fingir uma serenidade, usar sempre aquela fala mansa, quase como se estivesse acariciando o discípulo. O discípulo não tem que ser acariciado. O discípulo tem que ser educado. Então, ser bonzinho, essa atitude namastê, né, como se costuma falar, não tem lugar no yoga. Claro que isso não tem nenhuma relação com ser rude, né, ser grosseiro, né? Isso também, o extremo oposto também não é bom. Qual é o principal? É ser sincero nos ensinamentos. Ser honesto, aberto, direto, verdadeiro. Isso realmente faz parte do yoga. Terceiro ponto, saúde e medicina, ou seja, qualquer coisa relacionada a cuidados com o corpo, no sentido de curar e prevenir doenças. Isso vai ser muito mais complicado entender, porque isso já se consolidou, né, ao longo de 100 anos, aí, pelo menos, em que a medicina foi trazida para dentro do yoga, ou pelo menos para dentro daquilo que as pessoas entenderam que é o yoga, né? Principalmente ali pelas mãos do Kuvalayananda, né, que criou o Instituto de Lonavala, o Kaivalya Dhamma,
em que ele começou a desenvolver uma série de pesquisas científicas analisando ali o impacto de algumas técnicas derivadas do Hatha Yoga sobre a saúde. Então, sei lá, o praticante ali ia fazer um bandha, por exemplo, né, o Dhyana Bandha, por exemplo, aquela sucção do abdômen. Ele enchia lá o cara de equipamentos, né, para ler, medir a pressão arterial, a pressão interna, não sei o que, a intensidade da sucção, e ele ia registrando aquilo. E ao mesmo tempo ia sondando também o impacto que isso poderia ter sobre a fisiologia, sobre a saúde, sobre a circulação sanguínea, enfim. Ia analisando isso tudo. Esses conhecimentos eles foram se cristalizando ao longo das décadas até os dias de hoje e foram sendo integrados à prática do yoga. Então a coisa mais normal do mundo é a pessoa dizer assim, olha, você vai fazer asana, você vai fazer meditação, a sua pressão, se você tem a pressão alta, você vai melhorar a sua pressão alta, a sua pressão vai baixar um pouquinho. Né? Você vai fazer certas posturas, a sua digestão vai melhorar. Ao longo desses últimos 100 anos, para não dizer mais tempo, né, essa ideia, essa visão medicinal do yoga, ela foi se consolidando. Resultou, por exemplo, na yogaterapia, que é uma forma de usar técnicas derivadas do Hatha Yoga como formas de terapia, de tratamento de saúde. É uma coisa muito mais explícita. Isso já está fora do plano estrito do yoga. O que é o yoga? Pega os Yoga Sutras, pega Hatha Yoga Pradipika, pega outras escrituras, pega os ensinamentos dos mestres. Yoga é a prática da meditação para que você se conheça melhor, para que você supere o sofrimento, para que você se aproxime de Deus. Isso é yoga. E os cuidados com a saúde, os cuidados com a saúde física, corporal, né, não tem lugar nessa equação. Tem lugar talvez lá no comecinho, lá no, assim, a migalhinha para quem está chegando no yoga agora. Por quê? Porque uma das recomendações também tradicionais que os mestres passam, quem está doente não pode fazer yoga. Ponto. Yoga não é para quem está doente. Só que, às vezes, as pessoas chegam ao yoga e estão doentes, seja uma doença crônica, uma doença aguda, e aí o que faz? Você vai mandar a pessoa embora e vira as costas para o yoga, nunca mais se aproxima do yoga. Não, você vai recomendar um tratamento. Pode ser um tratamento tradicional, medicina ocidental, vai para o hospital, vai procurar um consultório, uma clínica, um médico. Pode ser um tratamento ayurvédico, mas a pessoa vai se tratar. E depois que se tratar, a pessoa vai procurar o yoga. Aí ela pode voltar para o yoga. Então, yoga não é para quem está doente. E se não é para quem está doente, então não faz muito sentido você tratar o yoga como um meio de tratamento de saúde. Ok? E mesmo que seja um meio preventivo, tudo bem, ele pode até resultar em melhoria global da saúde. Aliás, esse é um termômetro interessante, né, para saber se o yoga está funcionando bem na tua vida. Se a tua saúde permanece boa ou se ela melhora, é sinal de que você está fazendo as coisas direitinho no yoga. Se ela piora, tem alguma coisa errada. Né? Então, a saúde ela pode ser um fator para você identificar se o que você faz no yoga está na direção correta ou na direção errada. Mas não significa que saúde e medicina sejam elementos fundamentais ou importantes dentro do yoga. Ok? São, talvez, no máximo, elementos complementares. Né? Mas certamente não fazem parte do corpo principal do yoga, como nunca fizeram. Quarto item, a ginástica e o alongamento. Né, e as respectivas aulas coletivas de ginástica e de alongamento. Essa aqui é a parte mais fácil de identificar dos 10 itens, porque ninguém vai chegar à iluminação, à libertação, fazendo ginástica. Alguém alguma vez já pensou que poderia se iluminar fazendo ginástica? Fazendo saudação ao sol? Fazendo uma série do Ashtanga Vinyasa Yoga?
Isso não existe. Isso nunca existiu. Então, ginástica não ilumina. Ponto. Alongamento, mesma coisa. Aí alguém pode falar assim, mas os asanas não são ginástica e não são alongamento. Eu concordo. Mas será que você faz asana? Você que diz isso, faz asana? Asana é uma coisa, ginástica é outra. Mesmo a ginástica postural, ginástica isométrica, pilates, nada disso é asana. Você sabe o que é asana? Você já fez asana? Então procura saber. E aí procura praticar o asana. E procura ter a vivência do asana. E aí você vai entender qual é o lugar do asana dentro do yoga. Não é o mesmo lugar da ginástica, do alongamento, da ginástica isométrica, da ginástica postural, do pilates místico. A asana é uma coisa. Todas essas outras práticas são outras coisas que não têm relação com o yoga. Não vai pensar que você vai entrar num estado de meditação profunda porque você fez os 108 Surya Namaskar. Isso não existe. No máximo, né, só abrindo parênteses aqui para falar dos 108 Surya Namaskar, no máximo você vai criar, por meio da repetição, por meio de japa, né, porque repetir vinyasa também é uma forma de japa, né, uma forma de repetição. Por meio do japa você vai criar uma monotonia mental que pode contribuir para o aquietamento da mente. E aí quando você estiver lá na repetição número 58, né, número 42, talvez você comece a sentir essa quietude que resultou da monotonia. Se isso vai te ajudar no yoga, depende do que você vai fazer, não durante os 108 Surya Namaskar, mas depois. Então, se você termina os 108 Surya Namaskar e se senta para meditar, talvez aquela monotonia criada pelo japa, das 108 repetições, né? Talvez aquela monotonia dê um cliquezinho e facilite a entrada na meditação. No máximo. Mas não quer dizer que essa ginástica, que todo mundo conhece como saudação ao sol, vá te levar a uma realização profunda dentro do yoga. Não acontece. Outro item aqui, ecologia e veganismo, né, que são faces de uma mesma moeda. Que moeda é essa? A ideia de que a natureza é uma coisa muito importante. Né? A mãe terra é uma coisa muito importante, preservar o meio ambiente é uma coisa muito importante, preservar a vida em todas as suas formas, preservar os animais, não matá-los para comê-los. Tem inúmeras frases, expressões que querem dizer a mesma coisa, né? Ou seja, valorizar, né, a qualidade ambiental, e isso se expressa por meio de ideias ambientalistas, né, a defesa do meio ambiente, por meio do veganismo. Essas coisas são boas em si até um certo ponto, né? Porque afinal de contas é muito melhor você viver num mundo em que flora e fauna são preservados, em que os rios não são poluídos, do que o contrário. Isso é um bem absoluto. É só você ver cidades, lugares em que as pessoas vivem e que têm boa arborização, bons recursos hídricos, né, rios preservados, né, e cidades que não têm essas coisas. Então, isso é um bem em si. Veganismo, vegetarianismo, modalidades alternativas de alimentação que partem do pressuposto de que se deve defender o meio ambiente, os seres vivos. Isso também pode trazer um bem, né, em si. A alimentação vegetariana, a alimentação vegana, ela pode trazer algumas qualidades, um bem-estar para muitas pessoas, pode melhorar a saúde de muitas pessoas. É importante notar que não é uma coisa universal, porque, enfim, saúde é uma coisa muito complexa, né? Mas, enfim,
traz um bem aí para muitas pessoas, traz um bem-estar emocional também para muitas pessoas, o fato de não comer uma carne que foi um ser vivo e que ele foi morto e passou por uma condição talvez não muito boa, isso também pode se configurar um bem em si. Pegar isso tudo e conectar ao yoga é que não vai fazer nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Voltando ao comecinho dessa explicação. Yoga é a meditação para superar, acabar com o sofrimento emocional, para aprofundar o autoconhecimento, para produzir quietude mental, para encontrar transcendência e para se aproximar de Deus. Tudo isso por meio da meditação. Qual é a relação que essas coisas têm com o modo como você se alimenta? É possível você atingir um nível de elevação espiritual, de proximidade com Deus, de quietude mental, comendo um bife? Quem disser que não sabe muito bem o que é meditação, não sabe muito bem o papel que a alimentação tem na vida das pessoas. Né? Pode ser que a pessoa tenha se colocado num estado tal de relação com o veganismo que, ao comer um bife, a pessoa se sente tão mal emocionalmente que ela vai passar uma semana se remoendo por ter comido um bife. Pode acontecer. E aí aquilo vai ser um fator de afastamento dela em relação ao yoga e à meditação. Pode acontecer. Mas não é assim que se definem as coisas. Se definem as coisas. O yoga nunca dependeu daquilo que você consome. Existem recomendações para você evitar carne, para evitar bebidas alcoólicas, evitar substâncias que alterem a consciência, mas são recomendações. Abre parênteses aí, por exemplo, dos Agores, né, uma seita hindu de pessoas que comem lixo, comem cadáver, né, e fazem disso uma prática espiritual, que é uma forma de você realizar coisas que são muito extremas sem se identificar com elas. É um exercício de yoga. Então, comer um bife, por mais abjeto que possa parecer para veganos, pode ser uma prática espiritual. Mas o que importa aqui nessa explicação, entender que ecologia, veganismo, defesa do meio ambiente, embora sejam coisas muito boas em si, na maioria dos casos, não tem relação com yoga. Você não depende dessas coisas para se tornar um yogi, para você meditar e atingir a iluminação. Na esteira dessa explicação do quinto item, vem o sexto item, que são drogas e outras substâncias que são alteradoras de consciência. O que essas substâncias fazem, como o próprio nome já diz, é alterar o modo como a sua mente funciona. E quanto mais você altera o modo como a sua mente funciona, mais exposto a riscos e problemas você está. Existem drogas que são absolutamente ruins, né, prejudiciais. Então você pega, por exemplo, as drogas ilegais, né, substâncias ilegais, todas elas produzem muito mais efeitos negativos e provavelmente não produzem nenhum efeito positivo, a não ser daquele bem-estar momentâneo, daquela euforia momentânea, daquela satisfação momentânea, né? E outras substâncias que também são alteradoras de consciência, né? Então, por exemplo, você pega o café, o álcool, né, que embora não sejam ilegais, também alteram níveis de consciência, também não são recomendados. Mas isso vale também para substâncias que às vezes são associadas a práticas espirituais. Você pega, por exemplo, a ayahuasca, o peyote, lá no México, sul dos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, o soma, na Índia. Todos eles são alteradores de consciência, todos eles são enteógenos. Criar Deus dentro, né? En, interno. Theos, Deus. Genos, gênese, criar. Né? Então, enteógeno é
criar Deus dentro, ou seja, alterar a consciência de modo que ela se abra para essa realidade maior. E esse é o propósito dos enteógenos. Eles podem trazer algum benefício para pessoas que estão percorrendo essa trajetória do yoga, mas não são essenciais dentro do yoga. Não fazem parte do yoga. Muitos mestres yogis, inclusive, se utilizaram do soma aí ao longo dos séculos, que é uma substância enteógena, extremamente poderosa, muito mais poderosa do que a ayahuasca. Diz-se que os rishis, né, os primeiros sábios, né, da Índia, escreveram os Vedas por meio do uso do soma, né, desse enteógeno. Então, conseguiram expandir a consciência ao ponto de ter aqueles insights e produzir os textos, né, dos Vedas. Mas isso não é uma parte essencial dentro do yoga. É uma coisa que aconteceu com alguns mestres, com algumas pessoas dentro do yoga, mas não é parte do yoga. Então você não precisa procurar essas coisas. O que você precisa procurar ao se dedicar ao yoga é a meditação, o silêncio da meditação. Isso também é um enteógeno. Isso também é uma forma de você abrir a sua consciência e, entre aspas, criar Deus dentro. E é a melhor forma que existe. Item 7. Sexo e prazeres de um modo geral. E aqui eu me refiro particularmente a todos os idiotas que nas últimas décadas, desculpem a palavra, mas não tem outro nome para me referir a essas pessoas, todos os idiotas, para não usar termos piores, que nas últimas décadas têm associado práticas de caráter sexual ao yoga. Em particular, todos aqueles que falam de Tantra, né, como uma prática sexual, você vai estabelecer uma relação sublime com o seu parceiro sexual, com a sua parceira sexual. Não é difícil perceber que nada disso tem relação com o yoga, nem com Tantra. O Tantra não é isso. O Tantra é uma tradição meditativa, ou melhor, os Tantras, né, porque existem vários, os Tantras são tradições meditativas. Tantra significa simplesmente a continuação dos Vedas, o resgate dos Vedas. Pegar a tradição original do hinduísmo, a semente original do hinduísmo, e resgatar isso. Elevar isso, potencializar isso. Em alguns casos, isso resultou no Hatha Yoga, por exemplo, que vem de um Tantra. O Siddha Siddhanta Tantra é uma tradição tântrica que deu origem ao Hatha Yoga. Hatha Yoga, como vocês sabem, se utiliza de técnicas como Asana, Pranayama, Mudra, Laya, que são técnicas tântricas para potencializar a meditação. Isso é Tantra. O Hatha Yoga é um yoga tântrico. É um Tantra Yoga. Não tem nada a ver com sexo. Então, quem associa sexo ao yoga, nem sei se o YouTube permite esse palavreado aqui, então eu vou evitar. Mas está propondo outra coisa que não é o yoga. Ok? Então, atenção a isso. O mesmo vale para os prazeres de um modo geral, né? Seja a satisfação que você obtém pelo sexo, seja a satisfação que você obtém por meio de alimentos, né? De substâncias, enfim, do lazer, né? Qualquer satisfação pessoal, ela não tem relação com o yoga. Não que o yoga tenha que ser insatisfatório, tenha que produzir sensações desagradáveis, não é nada disso. Mas não é o prazer que vai direcionar você dentro do yoga, porque isso não tem relação com o yoga. Item 8, os mantras e qualquer recurso que possa ser associado ao yoga, qualquer recurso exterior que possa ser associado ao yoga, como por exemplo fazer mãozinha de meditação, né? Você junta os pontinhos dos dedos, fecha os olhos, faz carinha de meditação e fica ali, né? Quem olha de fora pode até pensar assim, nossa,
Está meditando. Está fazendo yoga. Esses trejeitos, né, esses gestuais, né, essas afetações, nada disso também tem relação com yoga. Alguns mantras, eles são importantes dentro do yoga. No Hatha Yoga, por exemplo, o mantra Om, ele é muito importante porque ele cria uma reverberação mental, uma vibração mental que é muito propícia para a meditação, ao mesmo tempo que, dependendo de como ele for realizado, em que momento ele for realizado, o mantra Om ele também é um pranayama. Né? Então ele tem uma importância dentro da metodologia do Hatha Yoga. Mas não significa que seja essencial. Até porque o caso do mantra Om é uma exceção entre o universo enorme de mantras disponíveis dentro do hinduísmo. Então, mantras cantados, né? Om Namah Shivaya, o Gayatri Mantra. Quer estudar isso? Quer se aproximar disso? Ótimo. Mas você também não depende dessa prática de mantras, desse entendimento, para se elevar como yogi. Mesma coisa, gestuais de meditação, carinha de meditação, fechar os olhos, apertar os olhos, né? Fazer, estou meditando, estou meditando. Não existe isso. Os mudras feitos com as mãos, né? Seja juntar as mãos aqui assim para meditar, seja fazer isso aqui, né? Para meditar. Alguns têm algum propósito, alguns são auxílios interessantes, mas entendam todos eles como técnicas que, dentro de condições muito especiais, você pode utilizar para potencializar a sua prática, mas não ao ponto de depender delas. Ok? Tem até um post meu no Instagram em que eu explico o sentido do Dhyana Mudra. Então, quando você faz esse gestual, né, você junta o polegar com o indicador, né, e usa isso para meditar. Seja colocando as mãos, né, sobre os joelhos dessa forma, seja dessa forma, enfim, não importa, mas você posiciona as mãos dessa forma, né? Isso pode ter uma importância dentro da prática de meditação, mas é um complemento, é um artifício que você utiliza ali em certas condições. Você não depende disso. A sua meditação ocorre tranquilamente e com intensidade, mesmo quando você não utiliza isso. Número 9, política, ideologia e causas sociais. Aqui, muita gente vai espernear. Muita mesmo gente vai espernear. Por quê? Porque quase todo mundo envolvido com yoga no Ocidente tem um pezinho na política, nas causas sociais, está alinhado ideologicamente numa direção muito específica. E se você fala da direção oposta, essas pessoas já esperneiam. E assim como nos itens anteriores, você não depende desse direcionamento político-ideológico para se estabelecer como yogi, para ser um grande meditador e para chegar à iluminação. Pelo contrário, quanto mais você se envolve com política e ideologia, quanto mais aquilo passa a fazer parte da sua vida mental, intelectual, cultural, social, menos espaço vai haver para você silenciar e meditar. Então, não apenas não tem relação com o yoga, mas é um fator de afastamento do yoga. Tem um vídeo meu aqui no meu canal em que eu falo sobre política e yoga. Dá uma olhadinha lá. Lá eu explico com um pouco mais de detalhes, mas vale a pena reforçar aqui, até porque o propósito desse vídeo é falar das 10 coisas que não têm relação com yoga. Política, ideologia vão destruir a sua mente. Você pode estudá-las para entender o impacto que elas podem ter na sua vida, mas quanto mais você se envolver com elas, menos você vai ter condições de se envolver com o yoga. Menos autoconhecimento você vai ter, menos silêncio você vai ter, menos possibilidade de meditação você vai ter, menos condições de se iluminar você vai ter. E aqui, como nos outros itens, você precisa se perguntar: o que raios você quer?
Você quer yoga? Você quer se iluminar? Você quer se autoconhecer? Ou você quer se dedicar a todas essas coisas aí e ficar imaginando, ficar construindo na sua cabeça a ideia de que elas são o yoga? Pensa bem nessa pergunta. E aqui a gente passa para o último item, que tem a ver com essa pergunta que eu acabei de formular. Item 10. Os seus problemas pessoais e a sua autoestima. Aqui é que as coisas ficam muito complicadas, porque todo mundo acha que o yoga serve para resolver os seus problemas. Então, sei lá, você está com dor nas costas, você vai lá fazer as ginastiquinhas do yoga e as costas melhoram. Você está para baixo, né? Você se sente uma porcaria. Aí você vai fazer yoga e sai de lá flutuando, de coração cheio, feliz, com aquela sensação de que você pode tudo. Então, melhora os seus problemas pessoais, melhora a autoestima. Poxa, é yoga? Não é? Aí é que tá. Primeiro, pega toda a literatura tradicional. Pega toda a literatura tradicional, desde as mais básicas, né, como o Bhagavad Gita, né, Yoga Sutras, como as mais complexas, né, as escrituras tântricas. Você não vai encontrar nenhuma referência a problemas pessoais. Você não vai encontrar nenhuma referência à autoestima, mesmo com outro nome, porque esse nome é muito moderno, né? Você não vai encontrar essas coisas. No máximo, você pega, por exemplo, yamas e niyamas. Lá no começo dos Yoga Sutras, no começo, né, de algumas escrituras tântricas, fala-se dos yamas e dos niyamas, né, as observâncias, né, coisas que você deve evitar, coisas que você deve procurar fazer. Enfim, tem lá o mais famoso deles, que é a ahimsa. Né, você vai evitar causar danos aos outros seres vivos, às outras pessoas. Você vai evitar mentir. Você vai evitar, você vai dedicar a sua energia, né, o seu ser para Brahman, né, dedicar isso a Deus. Né, você vai se devotar a Deus por meio da prática. Então, tem uma série de yamas e niyamas que realmente lidam, de alguma forma ou de outra, com os seus problemas pessoais. Mas não no sentido de resolver os problemas pessoais, e muito mais no sentido de evitar que você tenha esses problemas e, principalmente, mesmo que esses problemas já ocorram, no sentido de evitar que isso atrapalhe a sua prática. O sentido fundamental de yamas e niyamas é evitar problemas que vão prejudicar a sua prática. E mesmo que você os tenha, você ter a consciência para que isso não afete a sua prática. O que é essencial no yoga é a meditação. Você vai resolver um problema amoroso por meio do yoga. Indiretamente pode ser até que isso se equacione, né? Sei lá, de repente você consegue desenvolver um nível de consciência que permite você largar do traste com quem você estava e de repente você encontra um novo amor nas suas aulas de yoga. Pode acontecer, né? Mas não é esse o propósito. Tá? Isso aconteceu de uma forma muito indireta. O propósito do yoga é te colocar para meditar e pronto. Né? Você vai melhorar a sua autoestima? Pode acontecer também. Né? Como eu falei, você vai fazer uma prática, de repente você sai da prática exultante. Fala assim, nossa, eu não sabia que dava para ser feliz desse jeito. Acontece. Mas é o propósito do yoga? Não é. E de um modo geral, a prática do yoga te coloca num nível de consciência que você percebe que estima, principalmente a autoestima, ela pode ser muito mais um obstáculo do que um valor, uma qualidade. Quanto mais em alta conta você se considera, quanto maior for a sua autoestima, pior é. Por quê? Porque maior vai ser o apego que você tem em relação às coisas que você não é. O seu corpo, a sua mente, suas emoções, sua satisfação pessoal. Nada disso
ajuda no yoga. Pelo contrário, todas essas coisas atrapalham. Pode ser pior se você não tiver uma alta autoestima, pode ser pior, porque é muito difícil uma pessoa que está deprimida ou que está com crises fortes de ansiedade se envolva com yoga. Então, é claro que entre ter baixa autoestima e ter alta autoestima, é melhor você ter alta autoestima. Mas não se engane, isso é um obstáculo também. E é algo que você precisa abandonar, se desidentificar, se desapegar, caso você queira crescer no yoga. Ok? Eu não sei se eu esqueci de mais algum item, eram 10 itens que eu selecionei aqui. Se lhes ocorrer mais algum item, deixa no comentário. Recomende aí algum outro tópico que eu possa tratar. De repente eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui, né? Quem sabe. Mas, de um modo geral, era isso. Obrigado aí por quem acompanhou e até a próxima.